Muito boa noite, aqui é o professor Padilla. Eu prometi fazer uma live sobre a espiral do silêncio. A espiral do silêncio é o nome que se dá a um pool de técnicas usados para que a população não tenha acesso a informações de qualidade. Aliás, em grande parte não tem acesso a informação nenhuma e, pelo contrário, piorando ainda, receba informações mentirosas ou desinformação. Tá? A maior parte da população brasileira, tá? Na maior parte do tempo, está totalmente desinformada sobre sua própria vida, sobre as coisas que lhe interessam, desde a nutrição funcional, o que ela deveria procurar se alimentar para que seu organismo funcione direito, até as armadilhas tóxicas dessa, vamos dizer assim, política terrorista de saúde pública. E eu vou dar o exemplo do flúor, em seguida eu dou esse exemplo, e não sabe exatamente como lidar com as coisas. O flúor é um exemplo muito bom. O flúor era usado pelos nazistas, por Hitler, etc., para, colocado na água das pessoas que estavam nos campos de concentração, reduzir a capacidade cognitiva e de reação das pessoas. Sim, o flúor reduz a capacidade cognitiva. Se você procurar na internet, você vai verificar que existem centenas de trabalhos de centros de alta credibilidade, como, por exemplo, a considerada uma das melhores universidades do mundo, que é Harvard. No link que está na descrição deste vídeo, você vai ter acesso a todas essas informações de qualidade, sobre o flúor. O quanto ele é venenoso, a posição dos cientistas, entre eles 14 prêmios Nobel de medicina, fisiologia e química, contra a fluoretação, os vários locais do mundo que já caíram na real e proibiram a fluoretação, algumas colocações sobre o que acontece no Brasil, e que faz parte da política terrorista de saúde pública. Então, como o flúor reduz a capacidade cognitiva, ele reduz a capacidade cognitiva da pessoa que ingere o flúor direta e por via oral e indiretamente, porque mesmo na pele ele é absorvido, É claro que é em menor quantidade absorvido na pele, mas também é, Por isso que é muito importante você frequentar piscinas que a água seja limpa pelo processo de ozonização, porque a ozonização elimina tudo que há de ruim na água, O ozônio, que é o oxigênio, ele tem a tendência de se combinar com tudo, E antes de passar na câmara de ozônio, a água passa por um processo de dupla ou tripla filtragem, com filtragem cada vez mais específica, que vai tirando as macromoléculas, de forma que ficam só a nível molecular, tira as partículas todas. Então o flúor, assim como outros elementos, interage com o oxigênio, e pode ser degradado em gás e uma série de outras coisas. Então a fluoretação é considerada pelo cientista da Agência Ambiental Norte-Americana como a maior fraude científica do século XX, mas há várias outras. A estrutura globalista de impor essa hipnose em massa, ela é muito complexa, É uma estrutura muito difícil de lidar. Eu recebo pelo menos 1 ou 2 vezes por dia de algum dos meus vários contatos, amigos, colegas, seguidores, enfim, um pedido que, olha, você escreve textos muito longos. Claro, esses textos eu escrevo não só para mim, para organizar meu pensamento a respeito dessas matérias altamente complexas, mas para aqueles que já conseguem lidar com essa quantidade enorme de informações que envolve entender essa espiral globalista, do silêncio, de esconder a verdade e de
como é que nós vamos dizer, de nos contar mentiras, né? Uma sucessão de mentiras, é um tema muito complexo, é muito difícil, há muita informação. E essa quantidade enorme de informações, né, não é fácil lidar. E só se você tiver o domínio dessa quantidade enorme de informações é que você vai realmente conseguir entender o que está acontecendo, por que que o mundo está desse jeito. Porque você já pensou que não faz sentido toda essa dificuldade que grande parte das pessoas enfrenta, dificuldade financeira, tem pessoas que se alimentam mal, vivem mal, têm desconforto, sem falar da insegurança, que isso tudo é programado, porque na verdade a tecnologia que nós dispomos, tá? Essa tecnologia é capaz de nos fornecer conforto, segurança, saúde, bem-estar, qualidade de vida para toda a população do mundo. Por que isso não ocorre? Porque tem gente que não quer e essa gente controla tudo, tá? E um aspecto importante, um dos elementos importantes é a espiral do silêncio. Ela é referida muito recentemente com esse nome por uma pesquisadora, mas na verdade a espiral do silêncio remonta à época pós-Freud, porque justamente baseado nos estudos de Freud sobre como é que funciona a psique, né? O pensamento humano, que começaram os trabalhos de propaganda lá nos anos 20, tá? Existe uma série muito interessante, quem gosta de assistir filmes, eu recomendo, é um filme que realmente a ambientação dele é fabulosa, tá? Chama-se Mad Men, o Homem Louco, que era a forma como se chamavam, autodenominavam os publicitários naqueles anos posteriores aos anos 20, porque eles se consideravam deuses, né? Por quê? Porque eles conseguiam mudar a forma de pensar das pessoas, conseguiam vender coisas e fazer coisas impensáveis. Por exemplo, a primeira grande coisa, grande no sentido de impactante, né? Eles disseminaram o consumo de tabaco, de cigarro, de fumar, o hábito de fumar entre as mulheres norte-americanas, porque era uma coisa machista, vamos dizer assim, dos homens, as mulheres não fumavam e de repente eles conseguiram rapidinho dobrar os clientes da indústria de tabaco. Essa série, o Mad Men, gira muito em torno dessa relação da propaganda com a indústria de fumo, né? Aparece muito ali, claro, mas eles não entram nisso porque na verdade esse Mad Men já começa nos anos 50, muito bem ambientado, figurinos fabulosos. Você vai ter uma ideia de como é que era a vida na metade do século XX. É muito interessante. Mas fechando esse parêntese e voltando à espiral do silêncio, tá? A espiral do silêncio é uma forma de você esconder a verdade e espalhar mentiras, tá? Ela funciona, ela tem esse nome de espiral, porque na verdade eles não usam uma coisa para esconder a verdade. Eles usam uma camada de elementos para esconder a verdade. Há uma série de forma que quando se retira um, vem outro, tá? Vem outro. Eles usam nisso a mídia, que a mídia a grande mídia é totalmente controlada pelos globalistas, salvo a pequenas exceções de pequenas empresas que ainda sobrevivem com grande dificuldade, no Brasil principalmente, são raríssimas, empresas que ainda não se deixaram, elas são controladas pelos globalistas, que são os detentores do seu capital com direito de voto. Além disso, os globalistas também controlam indiretamente essas empresas de mídia, né, ditando que vai ser a pauta, porque eles são os grandes anunciantes, é só eles que têm dinheiro para fazer anúncio. Ninguém mais tem. Eles concentram toda a riqueza. Esses globalistas, eles concentram praticamente 3/4 da riqueza do planeta. O restante, você vê, está na mão de governos e pouquíssimas, um percentual muito pequeno é dividido entre o restante da população. 99% da população tem 1% da riqueza, nem isso, tá?
3 quartos, 75% estão na mão desses controladores. Então eles controlam a mídia, eles controlam os anunciantes, eles controlam as empresas e fazem um jogo cruzado. Por exemplo, voltando ao flúor, tá? Quando é que começou essa questão do flúor, tá? Começou uma estratégia dupla deles. Os controladores controlam as empresas de produção de alumínio. O alumínio gera como subproduto o fluoreto, tá? O flúor é altamente tóxico, é 8 vezes mais venenoso do que o chumbo. Bastam 5 gramas de íon para matar um adulto, tá? E você está com isso, esse veneno, na água que tem na sua torneira, tá? Esse veneno, 5 gramas mata um adulto, tá? E ele vai acumulando no organismo. Você consome água ou qualquer alimento preparado com ele, vai ter ele, né? Num feijão, num molho, vai ficar uma concentração ainda maior do que tem na água, porque houve evaporação, tá? Então, nós temos o fluoreto é subproduto da indústria do alumínio e o flúor em si da indústria de fertilizantes. Eles controlam todas elas, então eles teriam que gastar milhões por ano para armazenar esse produto que é tóxico, que não tem utilidade nenhuma, na verdade, utilidade nenhuma. Então o que eles inventaram? Eles inventaram uma mentira de que o flúor poderia, né, ter um efeito muito bom reduzindo cáries. Tem estudos, link na descrição, tem estudos demonstrando que isso é uma mentira, que não reduz as cáries. Pelo contrário, e que faz bastante sentido, vai aumentar a quantidade de cáries. Por quê? Porque o flúor vai atacar a tireoide e vai reduzir a saúde da pessoa, e com menos saúde ela vai ficar mais suscetível ao ataque da cárie, que a cárie é produzida por uma bactéria, tá? A bactéria o que se tem mais em conta é que é uma bactéria mutante que mutou quando começou a disseminar o consumo do açúcar, e que essa bactéria mutou e ela se alimenta do açúcar. Inclusive, se você não consumir açúcar, você, né, não precisa escovar o dente, porque você não vai ter cárie, porque a bactéria se alimenta de açúcar. É um negócio impressionante, tá? Mas é a realidade, tá? Ela se alimenta de açúcar, tá? Então eles contaram essa mentira e passaram a vender o flúor para os poderes públicos, a fim de colocar na água tratada, e pior, tá? Passaram a obrigar quem vende água, quem disponibiliza água de qualquer forma, a fluoretar a água. Tem uma legislação sobre isso, uma legislação terrorista. Uma das primeiras coisas que precisa ser feita com um novo governo em 2019 é revogar essa legislação terrorista, porque é terrorismo isso. O terrorismo é você colocar veneno na água que vai para a população e esconder dela que isso é um veneno. Isso é terrorismo, é um absurdo isso. É um absurdo, tá? Então, a indústria de fertilizantes gerava flúor, a indústria de alumínio gerava fluoreto, iam gastar milhões para armazenar, então, para não ter que gastar, eles simplesmente contaram uma mentira e tiveram um retorno muito grande. Por quê? Porque aquele efeito que era buscado pelos nazistas nos campos de concentração está sendo produzido na população. A população está com essa dificuldade de lidar com informações, de raciocinar, facilmente terceiriza o pensamento. Por quê? Porque o flúor bloqueia a capacidade cognitiva. E para piorar, a pessoa se alimenta mal. Por quê? Demonizaram a gordura. O cérebro gasta 1/3 da energia do corpo. Você sabia que o cérebro gasta 1/3 da energia do seu corpo? E essa energia tem que ser gordura. O cérebro não consome glicose. As células do seu cérebro precisam de gordura para funcionar, gordura de boa qualidade, tá? De preferência com ômega 3, farelo de semente de linhaça dourada é uma das melhores fontes. Os peixes são uma boa fonte de ômega 3, mas o peixe selvagem, esse salmão que é vendido na maioria das gôndolas do supermercado, é um salmão de cativeiro, que às vezes até para ficar com aquela cor, a água é batizada com corante. Tá? Então ele não tem o mesmo ômega 3 de um salmão que vive na natureza, que sobe o rio contra a correnteza,
para ir fazer a sua época de acasalamento, colocar ovos, etc. Né? Então, as pessoas não se alimentam direito, então elas não têm energia para o cérebro, tá? O flúor ele está presente em tudo. Você tomar qualquer coisa na rua, ele tem de alguma forma flúor, tá? Nem que seja a água residual que ficou no copo, tá? Você tomar um suco que não tenha flúor, digamos assim, mas tem um pouco de flúor que ficou ali no copo, porque o copo foi lavado com a água da pia e evaporou o flúor, tá? Então é um negócio complicado, tá? E o terceiro elemento, né, é o elemento da política terrorista em si mesmo, né? A política terrorista envolve o aumento da violência. Isso não é casual. Nós temos tecnologia para deter a violência. Ela não acontece porque existe qualquer coisa como milhares de organizações recebendo verba e milhões de pessoas trabalhando em prol da bandidagem e contra a polícia, as polícias, né? Tem vários tipos de polícia, tá? Então, o que acontece? O que acontece é que os bandidos ficam impunes. E com os bandidos impunes, isso incentiva a bandidagem, que é incentivada também pela remanescente da política, né? A vítima e seus familiares morrem de fome depois do crime. E o bandido, se ele vai preso, pode estar recebendo a família o auxílio, etc, etc. Enfim, é um absurdo, nós temos que acabar com isso. É uma política terrorista. A pessoa, para aceitar essa política, ela tem que estar robotizada. Ela tem que estar dentro dessa hipnose em massa gerada por esses fatores que são agregados do que a gente pode chamar de um cipoal, uma verdadeira teia repleta de distrações e paradoxos. Tá? Uma coisa muito interessante quando a gente aprende o processo de pensamento humano é que justamente o excesso de informações confunde e o paradoxo deixa a pessoa paralisada. Tá? E o que é o paradoxo? O paradoxo é o dia a dia do brasileiro, é o paradoxo, né? Ele paga tudo que ele tem de impostos e não recebe nada de volta do governo. Ele ouve falar em direitos humanos, mas é tratado de forma desumana, vive de forma desumana, né? Então a coisa é muito complicada, e em nível de paradoxo. Por exemplo, esse é um terreno delicado, mas eu não tenho medo, eu vou entrar nele. Por exemplo, a lei seca, tá? A lei seca foi criada dentro desse objetivo de criar paradoxos, tá? E entorpecer a população. Por quê? Porque se o objetivo fosse salvar vidas, eles iam atacar os assassinatos, eles iam acabar com a morte na fila do SUS, né? Etc, etc, etc. Não iam estar se preocupando com um acidente de trânsito. A indústria da multa, a lei seca, etc., são para gerar um paradoxo, porque toda pessoa em algum momento, com raras exceções, tá, ela violou essa legislação. Por quê? Porque nós humanos, né, não estou falando desses 2% mutantes da população, os humanos nós somos dominados pelas emoções. E esse domínio das emoções nos torna extremamente instáveis, salvo os cristais, que são uma modalidade de pessoas que vem nascendo nas últimas décadas e nas últimas gerações bastante. Os cristais nascem com controle emocional, mas os humanos em geral não têm controle emocional. Eles levam muito tempo para desenvolver um mínimo controle emocional. E o estresse do dia a dia faz com que as pessoas busquem alguma forma de aliviar. E uma das formas mais usadas na civilização humana tem sido
que nos acompanha há milhares de anos, o vinho, a cerveja, né? E entre outras bebidas, né, que usadas com moderação, tem até recomendação terapêutica, né? E mais, né? Será que a pessoa tomando um pequeno cálice de vinho numa refeição vai diminuir a capacidade dela de dirigir? Olha, isso é uma lenda, tá? Até porque as pessoas têm diferentes graus de suscetibilidade ao álcool, e como de resto a qualquer outro tipo de droga, tá? Por exemplo, o índice de pessoas que se tornam alcoólatras é bastante pequeno. Exatamente o oposto do que acontece, por exemplo, com uma droga que essa mesma política terrorista fica querendo liberar, que é a maconha, tá? A maconha em si, com uso eventual, não traz grandes problemas, tá? Mas o uso contínuo dela leva à redução da capacidade cognitiva, leva ao entorpecimento de uma série de sinapses no sistema nervoso, de forma que a pessoa vai perdendo essa capacidade de pensar. E é inverso ao álcool. Enquanto no álcool as pessoas que vão ser suscetíveis, vão se tornar alcoólatras, são um percentual muito, eu estou falando muito baixo mesmo, é muito menos que 10%, tá? Eu não tenho dados atuais, até porque eu não pretendia entrar nesse assunto, tá? Mas é qualquer coisa em torno de 1, 2% no máximo, não, acho que não chega a 1%, tá? Que se tornam alcoólatras. Ao passo que consumindo maconha, o percentual dos que não vão se viciar é muito baixo. Ou seja, o percentual dos que vão se viciar vai ser muito alto, tá? Da ordem de 90%. Tá? Então, a repressão ao álcool é uma forma de querer forçar a aceitação de outras drogas. Isso não é de agora, isso começou lá atrás, nos anos 70, quando multiplicaram o imposto sobre as bebidas. Nos anos 70 multiplicaram o imposto das bebidas assim da ordem de 3, 4 vezes, tá, o valor do imposto. Então isso tornou para as pessoas que tinham um orçamento curto, difícil continuar com os mesmos hábitos, né? Era uma forma de entrar, que era a época que estava entrando no mundo, porque as drogas existiam, tá? Cocaína era uma droga caríssima, usada por ricos extremamente extravagantes eventualmente, tá? Vendida muito mais do que seu peso em ouro. O que eles fizeram? Tá? Convencer os traficantes de que era mais negócio, em vez de eles venderem um pouquinho a peso mais do que o ouro, vender baratinho, mas vender toneladas, né? Tá? E começou a disseminar o consumo de drogas, que é um dos fatores que nos traz até aqui. Tá? Então, a lei seca é para evitar que as pessoas façam um happy hour, tá, ao final do trabalho, levando elas a cair na armadilha daquele trânsito caótico que é programado para não funcionar, tá? É programado para não funcionar. Voltando à espiral do silêncio, tá? Há uma quantidade enorme de pessoas que são pagas. No Brasil, tá? É da ordem de 10 mil pessoas que são pagas para desinformar sistematicamente. Sendo que essas pessoas, elas foram treinadas, todas elas, e elas têm a habilidade de lidar com vários perfis nas redes sociais. Então, alguns chegam a ter 50 perfis, mas a média é mais de 10 por cada um. Então, os 10 mil viram 100 mil perfis, né? A coisa muito fácil, você compra um chip, compra 10 chips, você tem 10 números de WhatsApps, tá? De variadas cidades, tá? E trocam entre si. O pessoal, alguém compra aqui em Porto Alegre, 100 chips, manda 90 para os seus, aspas, colegas, né? Nas outras cidades, enfim, eles se trocam, né? Eles trocam. E
E essa gente fica fazendo duas coisas. Uma é espalhando mentira, tá? Espalham mentiras em camadas, né? Algumas mentiras escancaradas, outras mentiras mais disfarçadas, difíceis de entender, tá? E algumas até ficam espalhando verdades para pegar credibilidade, para na hora que elas contarem uma mentira, contarem um boato, né? Esse boato surtir efeito. Esse pessoal recebe clippings com o que eles devem fazer, como é que eles devem fazer, o que eles devem dizer, escrever, como eles devem proceder para conquistar mais adeptos. É uma coisa terrível. Nós que trabalhamos, né, que temos um tempo escasso por uma série de coisas, precisamos de muito esforço para, nesse tempo que nos sobra, buscar informações de qualidade, filtrando elas no meio das mentiras. Enquanto que o desinformante, ele recebe um clipping de como que ele deve proceder para atrair, agradar aquele público-alvo que eles estão divididos, cada um deles ataca dentro de um público-alvo para atrair a atenção das pessoas, né? E tem alguns que são famosos, tem muitos que passam por líderes patriotas, tá? É uma coisa impressionante, tá? É uma verdadeira guerra de desinformação, tanto que se chama isso de guerra de quinta geração, né? A primeira guerra de quinta geração era de TACAP, né? Depois veio a arma de fogo, depois veio a arma de fogo com repetição, depois vieram as bombas de destruição em massa, e agora a guerra de quinta geração é uma guerra de desinformação. Você acaba com a capacidade de resistir de uma população através dessa estrutura de anular as pessoas, jogando umas contra as outras, né? Que esses informantes fazem isso, eles entram nos grupos, eles fazem um forte raporte, uma forte conexão com algumas pessoas e depois ficam jogando essas pessoas umas contra as outras, tá? De forma a impedir. Tanto que, veja, é uma coisa muito óbvia. No Egito, na Tailândia, na Ucrânia, as pessoas se mobilizaram muito rapidamente. Em menos de um mês tinham derrubado o governo. Por que aqui no Brasil se rema? O máximo que conseguiu foi um impeachment parcial, mas não mudou, né? Pelo contrário, até em certos aspectos ficou pior, porque como o presidente Temer, né, ele é do PMDB, e o PMDB é um dos braços da nova ordem mundial, eles fazem as coisas escancaradas, assim. Então, e não se consegue por quê? Porque a população não se mobiliza, porque tem 2.000 infiltrados no meio dos patriotas e que tem todo o tempo, o dia inteiro, para ficar jogando uns contra os outros, se dividindo. E é o que tem acontecido, tem uma divisão pulverizante, tá? O único fenômeno que sai nessa divisão é a liderança do Jair Messias Bolsonaro como verdadeiro ícone para atrair todos os segmentos. Ainda assim, tem gente que fala mal. Você vai encontrar vários grupos de, aspas, intervencionistas, fecha aspas, que são dominados por esses desinformantes, tá? E que estão contra, tá? Com uma série, um cipoal de pedra na mão, com uma série de coisas, né? Desinformantes, o fake news, que virou fake news, ficou famosa essa expressão na eleição norte-americana, né, por conta de que, não querendo que se elegesse o Donald Trump, a mídia norte-americana, dominada pelo globalismo, tirando o caso da Fox, né, que é aquela que se falou, a empresa ainda dominada muito em grande parte pela família, começou a criar coisas, né? E então nós temos a coisa está muito séria. Em termos de espiral do silêncio, esse grupo de desinformantes, ele fica no Facebook denunciando anonimamente, como o sistema permite,
denunciando anonimamente você, que é patriota, o seu amigo patriota, que estaria fazendo spam, que estaria fazendo discurso de ódio, etc. e tal. E veja, só um deles é capaz de ter 50 perfis para fazer 50 denúncias contra ti. Tá? E eles se comunicam, né? Então, de forma que eles pedem uns para os outros ajuda, então eles conseguem, em questão de minutos, fazer milhares de denúncias contra uma página ou contra uma postagem que expresse a verdade. E mais que isso, lá na ponta da pirâmide, tá? Os controladores desse sistema de desinformação, eles estão atentos, tá? Eles estão muito atentos para ver quem são as pessoas mais visadas. Por exemplo, nós tivemos aí a semana que passou a deleção de 200 páginas do Facebook no Brasil, de pessoas conservadoras ou católicas, cristãs, tá? 200 páginas, tá? O Facebook foi, inclusive, intimado pela Procuradoria-Geral da República de Goiás, que já vinha investigando desde o ano passado, né? Muito com base nas informações que nós compilamos nesse arquivo que está na descrição, o link, tá? E nos Estados Unidos, tá, também estão sendo pressionados, né? Nessa página, cujo link está na descrição, você vai encontrar, inclusive, o vídeo do proprietário do Facebook sendo questionado no Senado norte-americano. Né? Alguns exemplos da espiral do silêncio, né? São situações que ocorrem onde a mídia fica apresentando uma versão distorcida ou escondendo fatos, tá? Por exemplo, no caso da policial que no Dia das Mães atirou num bandido que estava começando um assalto na frente de uma escola. Né? A mídia quis distorcer totalmente a situação, criticando o ato, tá? Enquanto a imprensa realmente livre enaltece o heroísmo da policial. Tá? Em novembro de 2017, no ano passado, tá? Houve um atentado em Sutherland Springs, no Texas, tá? Onde faleceram, lamentavelmente, 26 pessoas. Tá? A fake news brasileira denunciou de forma tendenciosa, de forma a validar o desarmamento e esconderam o fato de que só não morreu muito mais gente porque tinha um herói, o Johnny Langendorf, tá? Que armando-se de uma espingarda similar à que estava usando o bandido, conseguiu desalojá-lo e depois ele terminou sendo perseguido por um outro também, um morador que estava armado, e de forma que impediram o massacre. Então, a mídia esconde os heróis, tá? E conta. Tá? O Brasil, nós temos uma taxa de homicídio superior a praticamente quase todo o resto do mundo juntou. Tá? Se tu juntar os países ao norte do Equador, tá? Ao norte do Equador, né? O Brasil, a taxa de homicídios no Brasil, a taxa oficial de homicídios no Brasil, ela é superior a todos esses países juntos. Tá? Eu falo oficial porque, na verdade, há muitas mortes que são disfarçadas nas estatísticas oficiais, porque apesar de serem assassinatos, são colocados como outra causa. Tá? Outra coisa que a imprensa esconde, tá? O Brasil recebeu 10 milhões de dólares para socorrer os refugiados venezuelanos, né, e auxiliar que eles voltassem para casa. Fato escondido pela mídia, por quê? Porque é os Estados Unidos ajudando. Tá? Então, a espiral do silêncio, ela surge como uma teoria política só em 1977,
através de uma cientista alemã, a Elisabeth Noelle-Neumann, mas ela, na verdade, ela se baseia muito nos estudos de Freud e ela vem desde, sendo colocada desde Aristóteles, tá? No sentido de que Aristóteles, né, a questão da sociabilização do ser humano. O ser humano é muito sociável e ele tem medo de fugir. Ele tem medo de fugir do padrão da sociedade. Isso é uma coisa muito atávica. Lá 1 milhão de anos atrás, passava alguém correndo, tá? As pessoas que saíam atrás sobreviviam, tá? As que ficavam para trás, o predador que vinha correndo lá atrás terminava pegando uma ou outra delas. Então, há uma tendência já atávica de nós seguirmos o bando. Isso não só com pessoas, com os animais em geral. Você já viu no parque os pássaros estão ali comendo alguma coisa que as pessoas deram ali, jogam pipoca geralmente, né? Compra pipoca e joga. Os pássaros estão ali, de repente um deles sai voando pro nada. Todos vão atrás. Não fica um. Por quê? Porque é o follow me size, o sinal de siga-me, né? E nós humanos não somos diferentes, né? Então, e a gente tem a questão em função da socialização, tá? A gente tem uma tendência de querer seguir o bando. E o que eles fazem? Eles ficam, através da mídia e através dos informantes, nos mentindo que o bando todo pensa assim. Foi dessa forma que eles chinelizaram o Brasil, foi dessa forma que eles idiotizaram a população, foi dessa forma que eles acabaram com a moral, nos passando a ideia, tá, de que isso era normal. E as pessoas, para não destoarem do bando, não saíam de sua zona de conforto para ir contra essa estupidez, tá? Nós vivemos em sociedade, né? E então, como é que funciona isso? Tem uma outra técnica chamada janelas de Overton, que é descrita num livro de Glenn Beck, que o link está nesse link da descrição, você tem acesso a todas essas informações. Que consiste em você tem um determinado pensamento na sociedade. Você não pode, de repente, chegar e botar uma coisa completamente diferente, que não vai colar, é muito. Então, como é que eles fazem? Você tem uma janela que está aqui, o que você faz? Você desvia a janela um pouquinho para fora, de forma a começar a estar aparecendo alguma coisa que não é normal, que não é aceitável, mas está aparecendo ali, no cantinho. E você vai mexendo a janela, até que de repente aquilo que era anormal, era inaceitável, está no centro da janela. Pronto, acabou. Você muda a forma de pensar de uma sociedade, tá? Essa coisa da sociabilização está ligada a um hormônio, um dos chamados 4 hormônios da felicidade, que é ocitocina ou oxitocina, tá? Que também é chamado de hormônio do abraço, tá? Porque ele é ativado justamente quando a gente interage com as pessoas. E a exclusão do bando, ou medo de exclusão do bando, ele leva à redução desse hormônio e que causa perturbações físicas e psicológicas, tá? Um ginecologista e obstetra indiano fez estudo, Magon, tem os dados no link, fez uma exposição sobre isso, tá? E o que esse pessoal, os controladores, fazem? Eles usam de forma inversa isso. Eles levam as pessoas a se isolarem,
tá? Se isolarem através de uma exacerbação do egocentrismo, e na divisão em inúmeros grupos, tá? Essa divisão começa basicamente com o feminismo e o machismo, tá? Ela se desenvolve com as preferências sexuais e com as discriminações de raça e se acentua nas milhares de modalidades de atividades da vida estratificada em sociedade, colocando uns contra os outros, tá? Então, nós temos, né, uma grande divisão que cria uma dificuldade para que as pessoas possam interagir e trocar informações, tá? Nesse contexto surge, volta e meia estão surgindo expressões, tá? Como politicamente correto, tá? Que é uma espécie de ditadura moral desse falso humanismo, né? O politicamente correto, ele é uma coisa muito ligada à mediocridade. Mas o que está acontecendo? A população está com dificuldade de raciocinar, eles não pensam direito. Como eles não pensam direito, tá? Eles têm dificuldade de perceber que aquilo é falso, aquilo é uma coisa só superficial. É que nem a fachada de um filme, só tem a fachada, não tem nada por trás, tá? É claro que todas essas estratégias globalistas de dominação, elas estão sempre ancoradas na nossa estrutura de pensamento, que é totalmente condicionada pelas nossas emoções, tá? E nas características nossas, porque nós humanos que sobrevivemos, nós só sobrevivemos aos perigos que nós enfrentamos porque nós éramos muito agregados na hora de lutar contra um perigo. Nós nos ajudávamos uns aos outros. Não tínhamos somente a compaixão, mas agora me foge a palavra, aquela conexão, né, uns com os outros, né, a fraternidade. Então, isso nos faz com que a gente se apiede de pessoas que pretensamente, ou de grupos que pretensamente têm alguma necessidade, né? Tem alguma necessidade. Há mais de um ano circula na internet uma definição do politicamente correto, que é muito interessante. Eu andei investigando para ver se era verdade, que dizia que ela era originada da Universidade de Griffith, na Austrália, né? Tive até a oportunidade de voltar a falar com um amigo que mora lá, né? E onde teria um concurso anual sobre a definição mais apropriada para um termo contemporâneo, tá? E, embora a dúvida sobre a fonte, porque não deu para confirmar, ela é fantástica. Politicamente correto é uma doutrina sustentada por uma minoria ruidosa, eu estou agregando ruidosa, uma minoria ruidosa, iludida e sem lógica, e rapidamente promovida pelos meios de comunicação, também iludidos e sem lógica, pois eles são pilotados pelos controladores globalistas, criadores dessas farsas todas, né? E essa doutrina politicamente correto, ela afirma a ideia de ser inteiramente possível pegar um pedaço de merda pelo lado limpo. Fecha aspas, essa é a definição que circula. E é muito boa, porque realmente querer defender bandido, né, não é de hoje. O Leonardo da Vinci, o maior luminar da história conhecida humana, ele já dizia que quem não pune o mal está incentivando. Se você não refrear os maus com a punição, a impunidade dos maus lhes amplifica a audácia e eles se multiplicam e a maldade se centuplica, que é o que acontece no Brasil, tá? Então vejam, os pais têm sido jogados contra os filhos, tá? É uma coisa assim absurda, é um regime assim, ó, que nem os comunistas faziam, de
e tem toda uma estrutura sobre isso. A lei, essa lei, como é que se diz, Maria da Penha, ela tem um fortíssimo papel nisso. Por quê? Porque a mulher lá pelas tantas, ela quer se livrar do homem porque ela está interessada em outro, por qualquer motivo, ou quer ter vantagem financeira. Ela alega que o sujeito agrediu-a, o sujeito vai ser afastado de casa, afastado dos filhos, e era isso. E como é que ele vai provar que ele não fez alguma coisa? A prova é impossível. É impossível você provar que você não fez algo, tá? Então é um negócio maluco, tá? É um negócio maluco, exacerbado, tá? Então eu conheço casos de desvios terríveis dessa legislação, tá? Então, para quê? Para separar os pais dos filhos e dificultar, porque a família é a estrutura de educação que nos trouxe bem-sucedidamente até aqui. E os globalistas querem o quê? Acabar com a educação pela família, acabar com qualquer tipo de educação para robotizar a população. Aquelas ficções que é o filme Matrix, ou Matrix, com o Keanu Reeves, né, que tem uma trilogia, na verdade, são 3 filmes, ou a ficção escrita de George Orwell, 1984, é pouco perto do que essa gente quer fazer. Tá? Eles querem realmente controlar a humanidade. Tá? Então, essa rede de desinformantes, nós falamos dela há muito tempo, tem um escrito no blog que está muito bem, até hoje não tem nada melhor escrito sobre isso, ele é de janeiro de 96, de 2016, aliás, desculpa, estou com 96, tu vê, 20 anos atrás. Janeiro de 2016, no blog, né, o blog é Padilha Luiz, Padilha com 2 L's, Luiz com Z, bota junto, bota blog, vai aparecer o blog. Em janeiro de 2016 tem uma postagem sobre os desinformantes, que fala ali como é que eles funcionam, como é que você identifica eles. Né? Dá para identificá-los, mas precisa uma análise longitudinal. A gente identifica os desinformantes pela incongruência. Tá? E eles são incongruentes, porque na verdade eles estão sempre seguindo pautas globalistas, que não é coisa espontânea, não é deles, então eles são contraditórios, né? Então, mas o que mais chama atenção na espiral do silêncio é o fato de que até 2011 nós podíamos nos expressar livremente, tá? Nós tínhamos liberdade de expressão nas redes sociais e quando você postava alguma coisa, todos os teus seguidores ou amigos, né, enfim, recebiam uma notificação, né, e em geral 10% pelo menos examinava. Tá? O que começou a acontecer? Tá? Nas redes sociais, sem grandes alardes, tá? Eles começaram com uma espécie de fascismo, tá? Cultural. Começaram a reduzir as notificações, em primeiro lugar. Tá? Em 2016, a partir de 2016, só 1% dos teus seguidores é notificado das tuas postagens, tá? De forma que você reduz sensivelmente ou praticamente elimina a possibilidade de algo ser viralizado por uma só pessoa. Por mais inteligente, por mais importante, por mais inovador que seja aquilo que você postar, apenas 1% dos teus seguidores vai ver. Sendo que você tem nos perfis pessoais uma limitação a 5.000 pessoas, tá? Então, no máximo, 50 vão receber a notificação. Como 10% vê, 5 pessoas veem, tá? A não ser que as pessoas te coloquem, e a maioria das pessoas não sabem, te coloquem para seguir com prioridade, né? Quero ver primeiro. Aí você tem uma certa prioridade e vê com maior frequência as postagens, né? E as pessoas não têm o hábito de compartilhar mais, né? Elas vêm, né? E depois vem um segundo momento,
Tá? No segundo momento, eles começaram uma censura ostensiva. Tá? Eles tinham já 3.500, contrataram mais 4.500, e no depoimento ao senador Ted no Senado norte-americano, o dono do Facebook revelou que ele não sabe quantos são, que é qualquer coisa entre 15 e 20 mil pessoas que trabalham como censores. Além do trabalho como censores, eles têm robôs. Tá? Então, determinadas palavras, automaticamente é bloqueada a postagem. Tá? Então, nós temos uma dificuldade de nos comunicar diretamente através do contato direto, porque nós temos uma imobilidade urbana, é difícil se locomover, nós temos uma demanda enorme de coisas que nos rouba tempo, e pelas redes sociais tem toda essa dificuldade. Além disso, eles começaram a fazer um bloqueio de postagens pelo Messenger no Facebook. Se você postar rapidamente umas 20 mensagens, o sistema automaticamente te derruba e diz que foi detectado phishing, tá? E que para evitar que esteja ocorrendo phishing, ele te obriga a te fazer todo um processo de identificação, né? Identificando fotos de amigos e refazendo a senha, criando uma nova senha. Nos últimos 45 dias, eu troquei 8 vezes a senha do Facebook. Eu troquei não, eles me obrigaram a trocar 8 vezes a senha do Facebook, porque toda vez que eu me emocionava e compartilhava no Messenger com mais de 20, 30 pessoas, tá? Eu era automaticamente jogado para fora da plataforma, tendo que entrar de novo, identificar, provar que era eu, identificando por fotos amigos, passa por uma revisão de postagens e por fim ele te obriga a trocar a tua senha. Então imagina, cria um problema, além de te fazer perder um monte de tempo, né? Todos esses mecanismos são para impedir que as pessoas se comuniquem, porque a comunicação direta é a única forma, tá? O WhatsApp também está com um sistema parecido. Em primeiro lugar, tem um delay muito grande em algumas mensagens. Você manda uma mensagem, ela vai chegar ao destinatário muitas horas depois, tá? Você manda, não raro, chega no dia seguinte, tá? Isso acontece com quem posta muito, né? Talvez quem faça poucas postagens não tenha ainda sido vítima dessa atitude, mas o sistema te cria um delay, tá? Cria um delay. E mais, se você manda para muitas pessoas, tipo, mandar para 100, 200 pessoas uma mensagem, você pode mandar até 256, é lícito dentro do sistema, só que eles não deixam mais. Você mandar para 256, o sistema vai fazer com que metade delas, eu não tenho ainda uma estatística sobre isso, mas o que eu tenho visto pelos meus, eu tenho 2 WhatsApp, tá? Metade das pessoas não recebe a postagem. Ela fica com no Facebook, no WhatsApp, quando você manda a mensagem, ela fica com uma flechinha embaixo que você mandou, um Vzinho, tá? Um V de verified, tá? Aquele Vzinho significa que ela foi, que ela saiu do teu sistema, né? Saiu do teu telefone ou computador para o sistema do Facebook. 2 Vzinhos significa que ela foi para o sistema para ser entregue ao destinatário, tá?
Quando você enviou, esses vizinhos estão cinzas. E quando é recebido, eles ficam azuis. E você pode, inclusive, clicar em cima da mensagem e acessar os dados. Vai dizer a hora que foi entregue e a hora que foi lida, tá? Ou ouvida, quando é uma mensagem de áudio. Tá? Quando você manda 100, 200 mensagens, muitas delas ficam forever, para sempre, com apenas um V. Elas não saem do teu telefone. Elas ficam lá ocupando espaço, inclusive, tá? Se você mandou, por exemplo, um vídeo para 200 pessoas, aquele vídeo com o tamanho dele está ocupando espaço lá em 200 registros de mensagens no teu telefone ou computador, enfim, mas grande parte deles não foi enviado. Então está havendo uma espiral de silêncio aí, né? E ao mesmo tempo estão se acentuando as pautas globalistas. Tá? Até agora eu só dei más notícias, né? O Google e mais, não dei todas as más notícias, tá? Eu dei só algumas, tá? Porque na verdade a coisa é muito pior. O Google também aderiu à espiral do silêncio. O Google também derrubou páginas aqui no Brasil e tem derrubado ao longo do mundo. Tá? O YouTube está sendo censurado há muito tempo. Tá? O Mozilla, a Firefox está aderindo. Tá? Então as pessoas estão buscando coisas alternativas, né? Que nem fez o Bolsonaro com esse espaço de TV na plataforma, né? Como é que é o nome da plataforma? A plataforma Mano criou que lá, pelo menos por enquanto não se sabe, não tem. Muita gente está usando o Telegram ao invés do WhatsApp. Tá? Um exemplo que a gente dá na coletânea é de um vídeo sobre como as pessoas podem se preparar para um caso de eventual pandemia, né? É um dos vídeos que foi censurado pelo YouTube, tá? E eles têm eliminado canais, a coisa é muito séria, tá? O Twitter ainda é um lugar que ainda não está muito forte a censura, tá? Talvez isso não se acentue devido à investigação que tem sido promovida nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ainda não tem notícias da intimação essa que foi promovida pelo Ministério Público Federal ao Google, tá? Mas a coisa é muito séria. O que eles querem evitar? E aí vem a parte boa. O que os globalistas querem evitar? Por que eles escancararam? Porque eles escancararam. Hoje em dia não se tem mais dúvida de que eles estão censurando na internet, não se tem mais dúvida de que a mídia mente, tá? Qualquer pessoa medianamente informada sabe que ela está envolvida pela mentira e pela censura. Tá? Por que eles escancararam? Tá? Porque eles estão com muito medo de que aconteça, e isso acredito que não vai demorar muito, tá? Que aconteça a chamada campo mórfico. Campo mórfico. O campo mórfico aparece como uma teoria do Rupert Sheldrake, tá? Em que ele busca explicar ele primeiro teoriza e depois se vem a constatação através de um grupo de primatas que vivem em ilhas que são relativamente afastadas, né? E que não haveria como eles se comunicarem uns com os outros, né? Na época da era glacial, que houve há cerca de 10 mil anos, né? Uma era glacial, o mar recuou tanto, porque congelou,
que em alguns lugares o nível do mar baixou 200 metros. É muita coisa. Então, essas ilhas, que hoje estão isoladas umas das outras, elas tinham contato direto, né? Era tudo possível de ir para uma para outra. Então, esses macacos ficaram ali, esses primatas, né? E eles tinham uma determinada forma de comportamento. E o que se constatou mais recentemente é que eles tinham desenvolvido, numa das ilhas, provavelmente um macaco desenvolveu aquilo, uma nova forma de aproveitar o coco, né? E que era melhor. Provavelmente quem via modelava pelo que estava vendo, né? Até que contaminou todos da ilha, né? Mas na verdade se constatou que não. Em todas as ilhas que não tinham comunicação, eles estavam usando o mesmo know-how, tá? E aí isso vem confirmar a teoria do Rupert Sheldrake, e que na verdade já era de se esperar alguma coisa assim, porque isso vem a confirmar a forma como funciona a apometria. A apometria é uma técnica de trabalho que foi desenvolvida em Porto Alegre nos anos 60 e que se espalhou. Quando eu fiz um levantamento na virada do ano 2000, ali para 2001, havia uns 200 lugares no mundo que já estavam usando essa técnica de trabalho espiritual, com comandos para canalizar a energia. E a base desse comando, e a base do funcionamento dele, e a base da teoria dos campos mórficos, é que quando nós pensamos usando o neocórtex e está sintonizado com esse pensamento racional a nossa emoção, nós geramos um campo muito poderoso, tá? Eu até apresento eu vou depois eu coloco na descrição o link dessa postagem, que essas postagens da rede de conscientização, elas são editadas em tempo real, elas constantemente recebem atualizações, aperfeiçoamentos, edições, tá? E elas estão sempre disponibilizadas com a sua versão atual na plataforma do Google Drive, tá? Então, tem uma sobre a apometria. Nessa da apometria tem ali a fórmula. Qual é a fórmula do resultado, do campo resultante? Por exemplo, se você tem um determinado campo... Porque o que é o nosso cérebro? Só uma parêntese, para mim não parecer que eu estou inventando. O nosso cérebro é um complexo com 100 bilhões de neurônios, tá? Cada um chega a ter 10 conexões, então é 1 trilhão de conexões, gerando o quê? E tem uma energia elétrica passando ali, então você sabe minimamente que energia elétrica passando por uma série de conexões está gerando um campo no seu entorno, proporcional à intensidade da energia que está circulando ali, né? E o cérebro consome 1/3 da energia do corpo. Lembrando, bem, é muita energia, tá? É mais de 1.000 calorias por dia consumidas, quilocalorias, né? Que são 1.000 calorias. São mais de 1 milhão de calorias, né, por dia consumidas no cérebro, tá? E o cérebro emocional, que dá o suporte para a experiência emocional, junto com o feixe de His, que é esse sistema nervoso que tem no coração, tá? Eles, se funcionam em sintonia, também estão gerando campo, e se funciona em sintonia, o resultado é muito grande. Então, o que se procura na apometria é você ter uma série de pessoas trabalhando de forma sincronizada em termos racionais e emocional, visando um resultado, tá? E a teoria do Sheldrake é que quando você tem determinada quantidade de indivíduos, tá, que vivenciam uma experiência racional e emocional intensa, tá? Quando você atinge um determinado número, um determinado quantitativo ou percentual de indivíduos naquela espécie, você vai contaminar os demais indivíduos naquela espécie
com aquela forma de pensar. O que faz bastante sentido, porque o pensamento é um campo energético gerado pelo cérebro que nos coloca em contato com a nossa consciência. Então, dentro de uma determinada espécie que tenha cérebro límbico e cérebro racional, ou neocórtex, como um primata superior, tá? Nessa espécie você vai ter o quê? Quando chegou lá o 100º macaco que estava fazendo aquela experiência e ficando maravilhado que ele conseguia fazer aquilo e aproveitar melhor o coco, tá? O resultado desse campo de todos esses macacos vibrando racional e emocionalmente na mesma intensidade gerou um campo tal que contaminou os demais indivíduos daquela espécie que vibram e pensam na mesma frequência, tá? E que estavam à distância de dezenas e dezenas de quilômetros. Tá? Umas ilhas nem se enxergam as outras, é mais de 50 quilômetros de distância. Tá? Então, é a teoria do campo mórfico, que esse pensamento sincronizado. Na fórmula da apometria que você vai encontrar na página sobre a apometria, você vai ver que o resultado é a soma dos campos dividido pelo grau de assincronicidade. Então, quanto mais síncrono, quanto mais sincronicidade, quanto mais, né, interação entre o campo, por exemplo, de uma pessoa racional e emocional, mais energia ela gera. Tá? Então, quando a pessoa tem um grau de sincronicidade 1, o resultado vai ser a soma dos campos. Tá? O grau de sincronicidade 1 seria, simbolizando 2 círculos, seria 2 círculos que têm a distância entre eles de um raio. Então, isso seria o grau de sincronicidade 1. A distância entre os 2 círculos é um raio, então é o grau de sincronicidade 1. Há uma zona relativamente pequena em relação ao todo de interseção, né? Veja que a zona de interseção dos 2 campos é bem menor que os 2 campos, tá? O resultado seria a soma dos 2. Mas quando você diminui, você aumenta exponencialmente o resultado, porque ele vai ser dividido por um número inferior a 1, ao quadrado. Tá? Então, se for 0,1, o grau de assincronicidade, ao quadrado vira 0,01. Tá? Então, multiplica por 100. Tá? Então, essa perspectiva explica fenômenos que seriam, aspas, milagres, fecha aspas, por exemplo, quando Jesus transformou hectolitros de água, H2O, em vinho, que é uma substância bastante complexa, tem riboflavonoides, resveratrol, tem uma série de elementos. Né? O que ele fez? Ele entrou em sintonia com a estrutura molecular daquele vinho que tinha ali de mostra e aplicou energia de forma a transmutar a estrutura da água na estrutura do vinho. Mas veja bem, para transformar hectolitros de água em vinho é preciso uma quantidade de energia muito grande. Por quê? Quando você tem uma explosão nuclear, você vê que um pequeno pedaço do artefato, que é realmente o que vai ter a transformação atômica, ele, ao ter uma pequena alteração que muda uma molécula, ele gera uma energia capaz de destruir muitos hectares. Tá? Então, a energia necessária para você transmutar hectolitros de água em vinho é suficiente para destruir talvez uma galáxia. É muita coisa. Como é que um indivíduo consegue gerar uma quantidade tal de energia? Muito simples. O grau de assincronicidade.
entre o racional e o emocional de Jesus tendia a zero. Portanto, seja qual fosse a soma do campo que ele gerava racional emocionalmente, esse campo era dividido por quase zero, tendendo ao infinito. Então ele tinha uma capacidade muito grande de lidar com energia. Esse fenômeno explica algumas coisas interessantes. Por exemplo, a nova concepção de alimentação humana com a agropecuária, ao que se sabe, ela surge na Mesopotâmia, que na época posterior lá, enfim, logo em seguida da era glacial, essa região, né, deu condições que se crescesse muito a civilização ali, produzindo alimentos. O interessante é o seguinte: como é que na Ásia, na América, em lugares muito distantes, a migração para chegar na América levou 100 mil anos? Como é que em pouco tempo, em todo o mundo, estavam praticando a agropecuária? É muito simples. A população cresceu muito na Mesopotâmia em face dessa nova concepção e gerou um campo mórfico que contaminou o resto dos seres humanos, né? Então, a boa notícia, fechando todos esses parênteses, encaminhando já para o encerramento, tá? Você não precisa despertar desse torpor todas as pessoas. Desperte quem você puder. Desperte um por um. Conscientize. Porque o que acontece? A pessoa, quando ela se conscientiza, ela adquire uma nova perspectiva, tá? E ela também vai querer conscientizar. Mas, na medida em que nós adquirimos essa nova perspectiva e nós nos imbuímos de uma emoção positiva com relação a isso, nos emocionamos com esse despertar que nós estamos tendo, estamos proporcionando, estamos compartilhando, estamos levando, à medida em que nós fazemos isso, tá, nós estamos gerando campo. E vai chegar um momento que nós vamos ter o campo mórfico, que vai contaminar todos os seres e causar um despertar geral. Quando isso acontecer, meu amigo, minha amiga, tá, esses psicopatetas, que são a entourage dos mutantes e que lhes dão amparo e fazem toda a linha de frente, todo o operacional, eles vão cair em si. Eles vão se dar conta que passaram a vida inteira sendo enganados. A maioria deles vai entrar num estado de torpor, eles vão entrar numa catarse, tal. Mas enfim, eles vão parar de auxiliar os psicopatas. Os psicopatas vão ficar isolados e nós vamos acabar com a raiz de todo o mal, que é essa estrutura dos psicopatas e da sua entourage psicopateta. Mas para isso, antes de finalizar, um alerta, tá? Você precisa cultivar a coragem, porque o medo é uma pequena morte que bloqueia o funcionamento do seu cérebro, né? Então, o estado de torpor pré-pânico não só lhe dificulta a capacidade de pensar, então você não está realmente participando da formação de um campo mórfico se você está com medo, mas também ele canaliza, né, uma dificuldade de vivenciar emocionalmente essa situação. Então, é preciso dominar o medo, tá? Então, eu vou completar o link, peço que compartilhem esse vídeo, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso. Convidem as pessoas a seguir a nossa página, Professor Padilla, Padilla com 2 L's, é só botar na linha de pesquisa do Facebook o que você acha, padilla.luiz no Instagram, tá? O Twitter é prof_Padilla com 2 L's, tá? Siga-nos para ter acesso a informações de qualidade, compartilhe informações de qualidade e tenha coragem que nós vamos vencer essa luta, nós não estamos sozinhos, nós temos aí uma
Legião de índigo e cristal, tá? E em breve, muito breve, nós teremos esse campo mórfico formado. Provavelmente eu estimo antes do fim do ano, tá? Um grande abraço e uma boa noite a todos. Tudo de bom. Um beijo no coração.